Estamos em mais uma Conversas Psi. E sempre é uma satisfação, porque estou falando com vocês, com cada um, com cada uma. E eu havia prometido, na última vez que nós conversamos sobre maturidade, completar a nossa conversa com as questões referentes às formas e especificamente às transformações do narcisismo, porque as transformações do narcisismo têm diretamente a ver com a maturidade. Primeiro, duas palavras, no sentido metafórico, porque nunca são duas palavras, sobre o que é narcisismo. O que já é um absurdo, né? Só dar duas palavras sobre narcisismo. Mas narcisismo foi uma palavra que foi entrando na vida dos desenvolvimentos teóricos da psicanálise, até que em 1914 Freud escreveu um livro muito importante chamado Introdução ao Narcisismo. Por que introdução? Porque ele introduz o narcisismo na teoria psicanalítica. Ele introduz nas neuroses, ele introduz nas psicoses, ele introduz nas identificações, ele introduz na questão do complexo de Édipo, complexo de castração, quer dizer, ele vai introduzir o narcisismo e vai definir que todo ser humano, desculpe eu dizer isso para todos vocês podem não gostar, alguns não gostam, mas todos nós somos mais ou menos narcisistas. Não existe alguém que diz assim, não, eu não sou narcisista. Isso é uma frase narcisista, né? Eu não sou narcisista, já está se exibindo, portanto já está sendo narcisista. Claro que existem pessoas que são tão exibidas que às vezes a gente escuta essa expressão, aquela pessoa é narcisista. Na verdade, todos são, alguns muito. E essa é a questão, né? Alguns não conseguem olhar além do seu umbigo. Evidentemente, é uma pessoa que poderíamos dizer que é um pouco imatura, um pouco, para não dizer talvez muito. Então, por que o narcisismo ele é muito importante? Porque o narcisismo é o momento onde vai se construir aquilo que se define como eu. Dentro da teoria psicanalítica, vocês já devem ter ouvido falar, talvez, na divisão eu, super-eu e o isso, né? Então, o eu tem uma parte inconsciente e outra parte consciente. Nesse momento que eu converso com vocês, o meu eu consciente está conversando com vocês, mas há uma parte do eu que é inconsciente. É interessante as relações que se estabelecem. Então, essa formação do eu, que é a formação do eu ideal e que isso depois vai ser apoio para a formação do ideal do eu, ela se dá no que um outro psicanalista, que não foi Freud, foi Jacques Lacan, definiu como fase do espelho, que se dá mais ou menos entre os 6 meses e os 18 meses, e nesse tempo que vai se formando o eu, é que vai se construindo o narcisismo. E em Introdução ao Narcisismo, o Freud vai dizer que o narcisismo é um momento que, num determinado momento do desenvolvimento do bebê, da criança, ele vai aparecer. Bom, que é esse amor próprio, ou essa não é bem amor próprio, mas é algo assim, dessa energia sexual que se chama libido, que a criança coloca em si própria, né? Bom, o tema do narcisismo é muito amplo, mas eu vou falar agora sobre as transformações desse narcisismo, que eles são muito importantes, essas transformações, para se pensar a maturidade. Então, há muitas formas de nós perceber se alguém está amadurecendo ou não. O amadurecimento nunca se dá em um dia, em um ano, é um processo de amadurecimento. E esse processo, ele se desenvolve ao longo de décadas, né? Esse amadurecimento, esse crescimento. Mas tem algumas características que nós podemos avaliar. Uma dessas características é a seguinte: quando alguém vai fazendo da sua vida uma vida muito criativa, isso é uma forma de transformar o narcisismo. Só que às vezes
Alguém é muito criativo, mas pode num dia estar muito abatida e não se sentir nada criativo, nada importante, nada interessante e cair numa posição melancólica. Essa posição melancólica é uma posição narcisista. Mas aí não há a transformação naquele momento narcisista. Então são recaídas. Mas a criatividade é muito importante. Depois vamos ler uma frase sobre isso. Assim como a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, é muito importante. Tem gente que não consegue. Um psicanalista tem que desenvolver essa capacidade, porque atender os seus pacientes precisa poder também se colocar no lugar do outro, ter empatia com o outro, não ter rechaço, desprezo, né? Eu sei que é difícil, mas, por exemplo, como é que alguém que não é bolsonarista vai tratar um bolsonarista? Tem que ter empatia, tem que tratar de ter tolerância, sem ficar com raiva ou com ódio, senão não pode tratar. É melhor, é melhor procurar alguém de, né? Enfim, tem que poder ter essa flexibilidade. A outra questão, além da criatividade, já falei rapidamente da empatia, né? A finitude. Finitude, claro que a nível inconsciente tem uma ideia de finitude, a gente não tem a noção, né, da finitude, mas a finitude é poder se separar, poder ter desapego. E o último grande desapego que a gente vai ter na vida é aceitar o momento que a gente vai morrer. Eu sempre digo que a gente tem que ter a distância da morte e num determinado momento, quando é inevitável, a gente vai ter que aceitá-la. Então essa ideia de finitude tem que ver com o complexo de castração, que é esse sentimento que nós somos incompletos. E ser incompleto não é defeito, pelo contrário, isso constitui o ser humano. Uma outra questão muito importante é o humor, né? E desenvolver o sentido de humor, ter capacidade de humor na vida é muito importante. Porque aí a vida não é sempre séria, sempre enlouquecida, é tudo ou nada, entende? Quer dizer, o humor é poder brincar consigo, essa capacidade de brincar consigo e poder brincar também com os demais. E poder ver o mundo, uma forma de ver o mundo de forma não tão trágica e, obviamente, não tão cômica. O humor é uma relação entre a tragédia e a comédia, né? Não é nem a visão trágica do mundo, nem a visão cômica do mundo. O humor tem essa definição, um sorriso entre lágrimas. É uma ideia. Mas é uma capacidade simbólica o humor. É a capacidade de transformar situações terríveis e não tão terríveis assim. Para finalizar, a sabedoria de viver, aprender a viver, a astúcia de viver, a capacidade da metamorfose. Ao longo da vida a gente vai se transformando. E é interessante a gente se transformar e perceber que, à medida que a gente se transforma, a gente não está traindo a forma anterior, a gente está conquistando uma nova forma de ser. Para concluir, eu queria trazer umas palavras de um poeta chamado William Wordsworth, que vai nos dar o fecho dessa conversa. Ele diz que na vida, e eu acho que isso, para pensar a maturidade, é maravilhoso, é preciso dar o encanto da novidade a coisas do dia a dia. Dar o encanto da novidade às coisas do dia a dia. E não pensar, é tudo igual, é entediado, nada novo, tá tudo igual. Tá tudo igual porque a gente não consegue dar o encanto da novidade à coisa do dia a dia. E suscitar um sentimento análogo ao sobrenatural, um sentimento análogo de a gente transcender, de a gente se colocar num outro nível, como, por exemplo, a gente vê pessoas dançando, pessoas cantando, pessoas escrevendo, ou pessoas conversando, conversas, claro, muito interessantes, despertando da letargia do hábito, a letargia, né? Aquele tédio, tudo é igual, despertando da letargia do hábito a atenção da mente e direcionando-a
para as belezas do mundo que está diante de nós. É justamente o desenvolvimento da capacidade estética, da capacidade de perceber algo emocionante, algo empolgante. Isso é o próprio processo de crescimento, de amadurecimento. Bom, vocês veem que é um assunto que se poderia seguir, porque entra pela estética, entra pela forma como nós podemos construir cada um o sentido da sua vida. Muito obrigado pela atenção e vamos seguir amadurecendo, porque nós vivemos tempos muito difíceis que colocam esses grandes desafios de a gente não se afundar. Um grande abraço para vocês. Até logo.